todo mundo que existe na empresa tem que ser empenhado em garantir o sucesso do cliente, né? Garantir com que o cliente possa ser bem sucedido na sua tarefa de ser cliente. Deixa eu te apresentar. Esse é Jaime Ribeiro. Ele é um executivo da área de educação, escritor, pesquisador e palestrante. E um querido. Muito Obrigado, obrigada por ter Sandra. aceitado nosso convite, viu? Eu que agradeço, Sandra, que alegria estar aqui com você, que é uma referência nesse mundo do conhecimento, né? A gente não pode nem falar do mundo palestra, você é uma Parece. referência, todo mundo lhe conhece, é uma alegria estar aqui com você para a gente conversar bastante hoje, né? Temos muito assunto, né, Sandra? Tem muito assunto. Bom, hoje no Papo com o Palestrante é o Jaime Ribeiro, que eu já apresentei, e vai ser realmente um bate-papo. Eu queria começar te perguntando como é que um engenheiro químico vai para a área de negócios e depois vai fazer marketing na GV? Sandra, essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas ao mesmo tempo é uma pergunta que na minha cabeça parece muito óbvia, parece bastante óbvia. Eu sou engenheiro químico e, na verdade, desde pequeno, desde criança, eu sonhava em ser cientista. Mas a verdade é que eu queria ser cientista não por gostar tanto de exatas. Eu queria ser cientista porque eu queria ajudar o mundo a solucionar problemas. Eu sonhava quando criança, eu sonhava em conseguir resolver o problema do combustível, que era muito caro naquela época. Então eu dizia, eu vou estudar porque eu vou conseguir obter o combustível por meio da água. Então eu tinha esses sonhos assim, meio transformacionais. Daí eu fui crescendo. Quando eu era adolescente, eu comecei a escrever. Apesar de ter o sonho de me tornar cientista, eu já comecei a escrever. Eu gostava muito de escrever poesia, composição, contos. Daí essa veia de digamos, de humanas, de me conectar pelo coração com as coisas que efetivamente importavam para mim, foi surgindo. Então, quando chegou no ensino médio, eu precisava tomar uma decisão. Eu falei, vou fazer química, que era o que eu queria, um técnico em química, ou vou fazer o ensino médio normal e ir para a faculdade. Daí eu decidi, eu vou fazer o técnico, porque eu acredito que é um bom passo para me tornar o que eu quero ser, que é químico, né? Daí, no meio do caminho, eu continuei escrevendo, eu continuei assim muito envolvido com questões sociais, estudando muito antropologia, filosofia, psicologia. Eu gostava de estudar isso, mesmo fazendo química. Daí, quando chegou na hora do vestibular, eu tinha que tomar uma decisão. Eu fiz o vestibular, prestei para química e prestei para jornalismo também. Daí, na hora, eu passei nos dois, mas na hora eu decidi fazer química. E daí, ao longo da minha jornada como engenheiro químico, lá no final, no meu programa de estágio, o meu orientador, que até hoje eu falo com ele, que é o Francisco Freire, falou assim, Jaime, você tem uma pegada muito forte com o humanismo, com a humanidade, você gosta de gente. Você é um engenheiro que está aqui trabalhando em projetos, construindo fábricas, mas você adora a gente. Então, você deveria considerar ir por esse caminho. Não sei, talvez você fosse fazer projetos que estivessem relacionados à produtividade, que é a engenharia do trabalho, na época que era muito popular, a engenharia do trabalho, que na verdade você se tornava um administrador, um engenheiro que tinha uma pegada de administrador. Então, nesse direcionamento, eu já comecei a me aproximar um pouco mais do que eu efetivamente gosto, que é lidar com gente, tratar com gente. Então, eu fiz a pós-graduação em engenharia de produção. Depois, eu fui trabalhar numa empresa, eu já fui gerenciar uma empresa logo depois da faculdade, que era uma empresa de projetos para indústria plástica. Daí eu lidava com as pessoas fazendo o projeto. Então, depois daí eu trabalhei na Ambev 11 anos,
e daí eu já fui para a área comercial, para a área de marketing. Então, por último, eu passei para o mundo da educação, ou seja, em poucas Chegou palavras, onde foi isso que você aconteceu. queria. Cheguei no que eu queria, efetivamente, onde o coração começou a bater mais forte. E aí eu poderia te dizer, Sandra, que o começo, desde o começo, tudo foi uma jornada para eu me tornar quem eu sou efetivamente. É Parece um verdade. clichê, mas não é bem um clichê. É porque o desenvolvimento do pensamento matemático me ajudou muito ao longo da carreira de executivo. Isso me ajudou muito, entendeu? Essa é a Você sabe jornada. que eu estava discutindo isso com o meu enteado e com o meu marido esse final de semana, de como tem pessoas que acham que matemática é tudo. Tudo no universo é matemática. E aí a gente falou sobre a... Ai, como é que chama? Áurea. Sobre... Como é que Uhum. chama aquela... proporção áurea. Acho que é por isso. Acho que é Proporção proporção... áurea. Não é isso. Não, Bom, não mas não estou lembrando importa, agora não também. Tudo importa. bem. Depois a gente lembra. Eu entendo quando você está Uhum. falando isso, entendeu? Como a Sim. matemática e Uhum. assim te dá uma outra amplitude, né, para a vida. Mas foi bom porque você já foi falando sobre a sua carreira, que eu ia agora perguntar para você. Eu sei que você falou um pouquinho da sua infância, mas eu queria que você falasse um pouco da sua infância. Assim, você tinha pais muito rígidos, faziam você estudar, sei lá, você era muito moleque, muito arteiro. Me conta um pouquinho como foi a sua infância. Então, eu cresci em Recife, eu sou pernambucano. Apesar de morar em São Paulo e ter vivido 16 anos no Rio, eu nasci em Recife. A minha infância foi uma infância, eu diria uma infância muito normal, porque eu passei muito tempo brincando na rua. Eu estudava numa escola jesuíta chamada Colégio Nóbrega, em Recife, que é um colégio muito bom, mas eu brincava muito também. Que A bom. minha mãe sempre me deu muita liberdade para estar na rua, interagindo com as pessoas. Eu sempre gostei muito de interagir com as pessoas. Só que a cobrança por estudo era muito a cobrança por resultado. Eu não tinha aquele acompanhamento. Eu nunca fui aquela criança que tinha um acompanhamento de alguém sentado do meu lado, dizer que tinha que estudar, Os que pais não tinha que faziam olhar. isso. Os pais não faziam Eles, isso. agora que eles fazem, né? Agora faz Era o tudo. resultado. Eu tinha que É, chegar com nota boa. Mas como era eu, isso. desde pequenininho, eu sempre gostei de ler, eu com 10, 11 anos, eu comecei a ler muito já, eu adorava livro. Então, teve um dia que eu lembro que eu descobri que na casa da minha avó tinham muitos livros assim num porão, e eu achei que tinha achado um tesouro, achei aquilo maravilhoso, começava a mexer naqueles livros. Então, eu tinha uma conexão. Eu treinava vôlei, eu jogava bola na rua, eu gostava de todas essas brincadeiras que as crianças gostavam, mas eu gostava muito de ler também, porque é como se Bacana. eu sentia que a leitura me conectava com alguma coisa que eu precisaria no futuro, né? E a ficção sempre me encantou bastante. Que legal. E quando começaram as palestras? Sandra, começou quando eu tinha 15 anos. Eu trabalhava no orfanato, em trabalho voluntário. Olha que coisa, né? Com 15 anos eu fazia trabalho voluntário e lá nesse orfanato eu já precisava treinar as pessoas com o que elas precisavam fazer lá dentro no trabalho voluntário. Então ali eu já dava curso para as pessoas que iam fazer o trabalho voluntário. Só que quando chegou na Ambev propriamente dito, lá na Ambev, que era muita gente lidando com, assim, com muita gente respondia para mim, né? Mais de 300 pessoas respondiam. Então, aquele momento ali, que era o momento de apresentação de resultado, de motivação. Na Ambev tem um negócio também chamado reunião matinal, que era uma reunião que todo dia a gente se reunia com a equipe para falar de resultado, para motivar, para falar do que era o que era o foco para frente. Então, aquilo ali foi uma escola para mim. Quando eu cheguei mais para frente, que tanto na Danone como nas outras empresas que eu passei, e eu precisava me comunicar com as pessoas, foi muito mais fácil. Você Até porque na trabalhou universidade lá do Sul? eu trabalhei na Danone aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Ah, porque é a Entre a fábrica Ambev, que é lá, né, no Sul? tem fábricas em vários lugares. Tem uma fábrica aqui em Poços de Caldas também, que aqui fica mais próxima de Ah, São Paulo. tá. Mas tem uma fábrica no sul também. E você trabalhou Eles quanto têm. tempo na Danone? Eu trabalhei só um ano na Danone.
Porque a Mas foi uma Danone foi o coisa. seguinte, a Danone, quando eu saí da Ambev, depois de 11 anos, eu fui junto com a Fundação Getúlio Vargas, com a Fundação Dom Cabral, perdão, eu fui fazer um turnaround, fui resolver uma profissionalização de uma empresa. Era uma empresa regional no Rio de Janeiro, essa empresa estava passando por uma transformação e ela precisava profissionalizar. Então eles me contrataram, eu saí da Ambev para tocar a área de vendas, marketing, inovação e distribuição nessa empresa. Então, o tempo que eu fiquei lá, junto com a Fundação Dom Cabral, foi um tempo de aprendizado muito bom, porque o ambiente de empresa familiar é muito diferente do ambiente de uma multinacional como a Ambev. Então, foi um É novo verdade. aprendizado para mim. Daí, nessa época, quando a Dom Cabral saiu dessa estrutura da empresa regional, eu saí junto com a Fundação Dom Cabral. Nesse momento, eu fui para a Danone. Daí, quando eu estava na Danone, essa época eu estava na Danone, eu ficava muito em Campinas. E Campinas era a sede, era onde ficava a Pearson. Então, como lá na Pearson tinha muita gente ex-Ambev, eram os executivos que estavam lá tocando, e até hoje ainda tem algumas pessoas, saíram da Ambev e foram para lá. Na época ainda era o Grupo Multi que estava sendo vendido para a Pearson. Então, toda segunda-feira eu encontrava com aqueles executivos da Ambev, que formavam comunidade, e toda segunda-feira no jantar Bom, eles diziam, eles falavam, Sandra, Jaime, você tem que vir para cá. Eu falava, mas eu estou tão bem aqui, você tem que vir para cá. Então chegou um momento que foi irrecusável e eu me juntei à turma lá da Pearson depois de um ano de Danone. Eu confesso a você que a Danone foi uma das empresas que eu mais gostei de trabalhar. Tenho muito carinho pela você Danone. falou, mas assim, palestra que você foi num lugar diferente, que não era onde você fazia palestra. Eu sei que você foi aprendendo como um Uhum. alto executivo que fazia palestra para o seu grupo, mas chegar e ir numa empresa onde você não conhece as pessoas e você falar, já faz quanto tempo isso? Isso já faz um bom tempo, Sandra. Já faz mais de 4 anos. Tá, que Já bom. faz bem mais de Bom, 4 anos. Eu já fui em rede de franquias. Recentemente, Sandra, inclusive, eu fiz palestra para o governo de Pernambuco. Fiz 3 palestras lá, tanto para os diretores da rede pública de Pernambuco, como para os jovens também da rede pública. Tive também, E já eles falei estão para a rede querendo, de franquias. e eles estão querendo que tema? Que tema que eles querem? Foram 2 temas. O primeiro Ah, foi a empatia e o processo de gestão. Eles queriam compreender como o líder precisava dominar as habilidades humanas para vencer em um mundo tá, dominado pela tecnologia. Essa foi bem focado em diretores. Só estavam lá gestores de escola e o pessoal da Secretaria da Educação. E tá. também, depois, foi para os jovens, já foi o entendimento do mundo digital, das transformações que estão acontecendo no mundo e como eles podem potencializar isso para o aprendizado. Via de regra, os convites são convites relacionados à gestão e habilidades humanas. Tá. E aí eu sei que você tem uma palestra que fala sobre o sucesso do cliente, não é isso? Sim, É. tem. Eu queria que você falasse um pouco. O que, que você aborda nessa palestra, o sucesso do cliente? Tá, Sandra. O sucesso do cliente virou uma moda ultimamente. As empresas começaram a colocar para funcionar uma nova área dentro dela chamada sucesso do cliente. Essas organizações que estão fazendo esse movimento, via de regra, são organizações que entenderam que em algum momento a experiência do cliente estava comprometida. Então, isso virou uma moda, como eu falei, todo mundo começou a fazer, porque a experiência do cliente passou a ser alguma coisa primordial para as empresas. Porque hoje em dia não tem mais esse processo de você simplesmente produzir alguma coisa, de você vender, de você criar uma relação única com o cliente. Eu sei que isso já é bem antigo, que a gente já vem falando em venda de longo prazo, em pós-venda, a gente já vem falando sobre isso há muitos anos. Mas o movimento agora é um pouco diferente, porque o consumidor mudou. A consumidor agora não é mais passivo, ele virou o centro do mundo corporativo. Então as empresas querem garantir
que o consumidor, enquanto estiver sendo cliente, que o cliente, enquanto estiver interagindo com a empresa, tenha a melhor experiência possível em todos os âmbitos, inclusive a experiência de compra. E olha que Sim. curioso, Sandra, o mais curioso disso tudo é que é um departamento que existe dentro das empresas para poder garantir que o cliente seja cliente. Ai, que Isso é um bacana. pouco curioso, é um absurdo, porque o cliente, por natureza, ele já é cliente. A natureza dele, existe uma relação ali de fornecedor e consumidor. Só que dentro das organizações, essa relação estava fracassando. O que, que acontece? O nível de CRM aumentando muito, muita reclamação do consumidor, os sites de reclamação, como Reclama Aqui, bombando, porque as pessoas efetivamente não se sentiam satisfeitas nas relações com os clientes. Então, as organizações compreenderam que precisavam dar um basta nisso por uma questão de sobrevivência. O que eles fizeram? Criaram um departamento de sucesso ao cliente para poder fazer com que o cliente seja bem sucedido na atividade de se Que relacionar. E é um contrassenso isso, porque parece não fazer muito sentido, porque quando você declara que o teu cliente não está sendo bem tratado, quando você cria um departamento dentro da tua organização para que o cliente se sinta cliente, quer dizer que ele efetivamente não está se sentindo. Então, da mesma forma que o departamento de sucesso ao cliente traz uma solução para a corporação, ele revela uma deficiência na natureza da empresa, ele revela uma falha no processo, no propósito da própria empresa. Então, essa palestra fala o quê? Essa palestra é uma palestra que tem por objetivo despertar nas empresas como um todo, na organização como um todo, sim, que não sim. é para existir apenas um departamento de sucesso ao cliente, que o sucesso ao cliente são todos, ou seja, todo mundo que existe na empresa Claro, tem que claro. ser empenhado em garantir o sucesso do cliente, né? Garantir com que o cliente possa ser bem sucedido na sua tarefa de ser cliente. Então, você afirma que as pessoas mais empáticas serão os líderes do futuro. Isso eu queria que você me falasse, me explicasse um pouquinho. Tá. Sandra, nós estamos vivendo o mundo da transformação digital. Não é à Sim. toa que nas companhias agora, onde você foi, você deve ter ouvido bastante isso, tanto dos palestrantes como dos executivos que você tem contato, que não se fala em outra coisa a não ser em transformação digital. Por outro lado, quando nós estudamos as tendências de empregabilidade do futuro, em especial quando olhamos o que o Fórum Econômico Mundial vem falando como as principais características de um profissional bem-sucedido no futuro, ou seja, o que um profissional precisa ter para ser bem-sucedido agora e no futuro. Todo ano o Fórum Econômico Mundial ele lança as 10 principais habilidades que esse profissional precisa ter. Há 5 anos atrás, nós imaginávamos que tudo seria relacionado à informática, a coding, a como o profissional seria capaz de lidar com a tecnologia. E, para nossa surpresa, o Fórum Econômico Mundial, dentro dessas atividades que ele elenca como de maior poder ou de maior importância e relevância para a empregabilidade, boa parte delas são de habilidades humanas, como empatia com os outros, inteligência emocional, colaboração, capacidade de resolver problemas complexos. Tudo isso são habilidades que são chamadas soft skills. Então, quando falamos que no futuro habilidades como a empatia serão as grandes protagonistas dos líderes, é porque nesse mundo da tecnologia, nesse mundo festejado pela conexão virtual, pela conexão digital, onde as pessoas a cada dia se olham menos nos olhos, onde as pessoas se falam menos presencialmente, em especial agora estamos vivendo isso ao longo da pandemia. Quanto mais nós nos relacionamos por meio de plataformas digitais e somos dominados por essas plataformas digitais, mais nós precisamos das conexões humanas. Só que quando nós
entramos profundamente nesse vínculo, que é um vínculo virtual e um vínculo digital, nós vamos perdendo essa capacidade de nos conectarmos efetivamente com o lado humano do outro. Então, ao longo dessa trajetória, digamos, dessa linha do tempo, da transformação digital, pessoas que vão ser capazes de entender o ser humano, pessoas que vão ser capazes de compreender o cliente, o consumidor, o colega de trabalho, o chefe, se conectar com os outros de forma efetiva, de forma real, serão muito valorizadas, porque a cada dia essas pessoas se tornarão um pouco mais raras, porque estamos valorizando excessivamente essa conexão digital. E isso é bem curioso também, Sandra, porque enquanto as empresas começam a falar que todos precisam se preparar para essa onda da transformação digital, ainda mais agora por conta da pandemia, todos os estudiosos do mundo e a própria convivência têm mostrado que nós vamos viver a tecnologia numa grande era humana, quando nunca foi tão requisitado, nunca foi tão relevante, nunca foi tão importante o contato humano. Então, essa valorização vai ser importante. Porque só para concluir, você imagina um executivo que seja profundo conhecedor do processo de transformação digital, da tecnologia, como tudo funciona, mas ele não entende de ser humano. Ele vai precisar vender, entregar o seu produto para seres humanos. Ele vai precisar liderar pessoas que estão abaixo dele, que estão trabalhando com ele, que são humanas. Como é que ele vai fazer isso se ele não compreender efetivamente de humano? E o melhor, como é que ele vai fazer isso se ele não tiver capacidade real de se conectar com as pessoas? Ele não vai ter nenhum processo de colaboração. E daí vem as disfunções das equipes. E daí vem o fracasso. E daí acaba que começam a se formar líderes que se conectam com pessoas por interesse. Porque são incapazes de compreender a emoção das pessoas. Entendi. Olha, você escreveu 3 livros, tá? Eu tenho que ler aqui. Um é a Empatia e os Líderes. Outra é Empatia Todo Dia. Esse livro é lindinho, que você destaca. É uma coisa esse livro. E o outro é Dora, A Raça do Amor. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse Dora. E aí você faz en passant, assim, os outros que a gente já falou muito sobre empatia e tudo. Como é que foi, assim, a vontade de escrever Dora? Sandra, Dora surgiu, mais uma vez, por meio da observação, da minha observação, do meu olhar para as coisas que estavam ao meu redor, para o mundo. Sim. Dora é um livro infantil, é um livro que ensina as habilidades humanas também, ensina os soft skills para as crianças, mas tem uma particularidade em Dora que transforma esse livro num livro muito especial, que o Dora é um livro que ensina as habilidades humanas a partir da adoção animal. É uma história de um garoto que era viciado em tecnologia, que era viciado em videogame, um garoto assim que era um garoto muito elétrico, que era o Paulinho, era um garoto muito elétrico, ele fazia tudo correndo, ele era impulsivo. Daí um dia ele ganhou um videogame. Quando ele ganhou o videogame, o que aconteceu? Ele começou a perder energia e ninguém entendia por quê. Ao longo do livro a gente vai entendendo, não é bem porque o videogame consome a energia dele. É porque ele estava tão viciado que ele ficava jogando à noite, de madrugada, escondido da família. Então a mãe descobre, e para resolver esse problema, para tentar ocupá-lo de uma forma diferente, a mãe decide adotar uma cadela, que é a Dora. Então depois que a Dolly adota a Dora, óbvio que a vida dele não se transforma de uma hora para outra, muito pelo contrário. Ele começa a rejeitar porque ele vai descobrindo algumas coisas que ele não conhecia. Por exemplo, a Dora é uma cadela vira-lata. Então ele descobre que as pessoas valorizam as outras pela raça, assim como valorizam o cão pela raça. Que existe essa valorização de um cachorro pela raça que ele é e não pela alegria que ele faz pelas coisas que lhe proporcionam a família. Então eu ensino o preconceito por meio dessa conotação do valor do vira-lata. Então em Dora a gente fala sobre racismo, fala sobre adoção, fala sobre paciência, como a criança precisa ter paciência para que as coisas fiquem prontas. É por isso até que não é um livro que
que foi escrito para ser lido muito rapidamente, como é livro infantil, né? Vai acabar, não. Vamos parar aqui, amanhã continua. Dora trata de todos os valores humanos, mas o que eu uso é uma adoção, a relação com a cadela para fazer com que a criança aprenda essas habilidades humanas. É um livro que você... Tem muita gente que diz que lê e chora, é engraçado isso. Olha, porque deve ser emocionante mesmo. Às vezes as pessoas se identificam, né? Me fala uma coisa, Jaime, como é que é a sua estrutura familiar? Hoje eu sou casado, né? Eu moro com a minha esposa, não Hoje eu tenho sou filhos. casado. Né? Hoje eu estou casado, eu sou casado, não tenho filhos, né? E é a Catarina, minha esposa, ela é executiva de Linda. marketing, assim, linda, uma pessoa incrível, inteligente, assim, uma pessoa formidável, porque é um cérebro de inovação, né? Ela, por uma trajetória profissional dela também, fala bastante pelo nível de entrega dela e é uma grande apoiadora. A gente se apoia muito. Isso é Então, importantíssimo, né? tem uma coisa aqui, Sandra, que a gente fala bastante e a gente tem falado aqui ao longo da pandemia, Ah, sobre o casamento. Eu falo o seguinte, que quem era casado há um ano, ao longo da pandemia, pode pular e dizer que está casado há 5 anos. Quem é casado há 5 anos pode dizer que valeu por 10, porque você está convivendo tanto ao longo é da verdade. pandemia, você fica tanto que está valendo por 5, está valendo por 10. E, e É aí verdade, é a verdade. gente estava assim, ó, quanto tempo a gente está comemorando de casamento? Olha, agora a gente vai fazer 10 anos, 5 anos agora, porque cada mês vale um ano aqui de casamento. Porque a gente está convivendo muito tempo aqui no home office, né, trabalhando de casa. E tem uma coisa muito importante também que a gente aprendeu, é que quem tem harmonia no casamento, quem tem um parceiro, uma parceira, quem tem gente que está se apoiando, está, digamos, é a reciprocidade, efetivamente. Sim, Está sim. tendo uma boa experiência ao longo da pandemia. Então, eu diria para você que eu tenho um privilégio de estar passando essa pandemia com a minha esposa, porque tem sido uma experiência muito bacana. A gente Que tem legal. aproveitado bem esse momento. Olha, eu tenho duas perguntas ainda para a gente terminar. Uma é o que te faz feliz? O que te faz feliz? Sandro, o que me faz feliz são algumas coisas que me fazem feliz. Eu não vou falar uma só. Hum, Uma coisa que me faz muito feliz é quando eu sei que estou fazendo alguma coisa que está impactando o mundo, que está transformando. Não importa o quê. Eu fiz uma palestra essa semana passada, e aí uma pessoa na Reaction falou assim: essa palestra mudou a minha forma de pensar. isso é Não sensacional. importa, tinham 250 pessoas mais ou menos, mas não importa quantas pessoas tinham lá. Se fez diferença para uma pessoa, aquilo ali encheu meu coração de alegria. Eu saí daqui, foi exatamente, eu estava aqui, foi uma palestra online, fui lá e falei para a Catarina, falei, olha, eu estou tão feliz porque, olha só, para essa pessoa eu fiz diferença. Então, fazer diferença, fazer coisas assim que eu sei que estão mudando o mundo, que estão movimentando o mundo, movimentando as pessoas, me deixa muito feliz. A outra coisa que eu gosto de fazer demais é escrever. Eu adoro escrever, colocar as minhas ideias no papel, me expressar. E a outra é viajar, como todo mundo. Eu adoro viajar, É uma conhecer delícia. outras culturas. Isso me Sim, é faz feliz, maravilhoso. sabe? Porque além de viajar, além de tirar você do seu momento, do que você faz ali, viajar te proporciona conhecer pessoas novas, conhecer outras Não, e é culturas. cultura, é cultura. Você vai para um lugar e você É. aprende, né? Seja ele onde for. Aqui no Brasil a gente tem lugares maravilhosos, né? Me fala uma dica do Jaime, ou que você fala em suas palestras, ou que você falaria para um filho. Me dá uma dica de vida para o nosso pessoal que está ouvindo a gente. Uma coisa que eu falaria para o meu filho, eu falaria para qualquer pessoa que eu faço a mentoria, porque tem alguns jovens que eu faço mentoria para eles como trabalho voluntário, era aprendam a errar. As pessoas precisam também aprender a errar. Nós estamos vivendo um momento que é um momento chamado a sociedade do desempenho.
Então, a sociedade do desempenho, ela pressupõe que todos nós precisamos performar, sermos o melhor, entregar melhor, ser o melhor profissional, entregar meta, entregar resultado, ser visto, ser reconhecido, ser curtido nas redes sociais, ser É bonito. compartilhado, ser É, mais bonito. Você tem que desempenhar. Então, essa cobrança não é uma cobrança do outro, é uma cobrança sua com você mesmo. É o grande contrassenso que o filósofo coreano, que eu gosto muito, chamado de Byung-Chul Han, fala, que enquanto você tem mais liberdade, enquanto ninguém te vigia efetivamente, você próprio se cobra muito. E você se cobrar, você não aprender a errar, você não aprender com os tropeços, pode ser desastroso com a sua jornada. Porque mais na frente, talvez nesse momento que você não está aprendendo a errar, não está aprendendo a cair, você está abdicando de um sucesso mais na frente. Então, o que eu geralmente falo para as pessoas, e o conselho que eu daria para um filho ou para uma pessoa que faz mentoria comigo é: aprenda a errar. E a segunda coisa, Sandra, que foi uma coisa que eu escutei quando eu tinha 11 anos de idade, que fez toda a diferença na minha vida, e que, via de regra, eu falo em especial para os jovens, é: eu acredito muito em você. Então, é importante que nós encontremos pessoas que acreditem na gente, que apostem na gente, que acreditem que a gente pode fazer diferença. E quando você, como líder, fala para outra pessoa: eu acredito em você, você destrói todo o problema que existe entre você e as outras pessoas. Porque agora no home office, vou te dar um exemplo para tangibilizar, tá? No home office, o que tem acontecido? As pessoas estão trabalhando muito em casa, e os chefes estão cobrando as pessoas trabalhando bastante em casa, estão trabalhando também. sim. E está acontecendo uma espécie de desconfiança. O trabalhador, a pessoa em casa de home office, acha que nunca está performando. Acha que por mais que esteja trabalhando, não está entregando o resultado. Porque acredita que os outros acham que ele está à toa, está em casa. O chefe, por sua vez, que está também no home office, fazendo a cobrança e precisando ser chefe, precisando mostrar que é chefe, acredita que precisa cobrar mais daquela pessoa que está ali no home Porque office para ela entender que ela não está à toa. Aí o que está acontecendo? Está acontecendo crise de ansiedade de chefe, crise de ansiedade e burnout nas pessoas sim. que estão trabalhando no home office, porque as pessoas não estão sabendo lidar com a própria produtividade. Ou seja, respira, calma. Chefe, gestor, tem calma. Deixa tudo claro. Bota lá os KPIs, o que tem que ser entregue, e deixa a pessoa trabalhar. E você que está lá no home office, que precisa responder e mostrar que está produzindo, não precisa se preocupar, ficar em pânico com a transparência. Entrega resultado, trabalha focado, cumpre o teu momento. Mas mais importante que isso, é preciso que as pessoas acreditem umas nas outras. Então, chefe, acredita em quem está fazendo, e quem está executando ali, é preciso que acredite que ali tem um chefe humano que também está vivenciando o aprendizado ao longo da pandemia. Então, eu diria para a pessoa: acredite em você. Ou eu mesmo, se tivesse oportunidade, eu falaria: eu acredito em você. Jaime, eu acredito em você, Jaime. Obrigado. Eu também acredito em você, Sandra. Querido, Obrigado. muito obrigada. Foi um prazer essa nossa conversa. Esse papo com palestrante vai para o nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestra. A gente dá uma editada, ele vai ficar do meu ladinho, eu não nenhum acima, nenhum abaixo. E depois vocês vão poder assistir quando quiserem. Então, eu te agradeço muito, Jaime, de ter dado esse momento seu aí para o nosso pessoal, para a nossa empresa. Um beijão. Beijo, Sandra. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.